Muito bem, então vamos a alguns exemplos de histórias que envolvem epigenética. O primeiro exemplo aqui que eu vou dar para vocês é desses dois irmãos gêmeos, idênticos, monozigóticos. Então, acontece que esses dois irmãos, né, quando tinham mais ou menos uns 20 anos, foram diagnosticados com uma situação de doença genética. Um deles, que a gente vai chamar aqui de Al, era um jovem do sexo masculino, né? Só que o outro, você não podia dizer muito bem se tinha realmente os 20 anos. Então o irmão, chamado Bo, ele parecia muito mais um pré-adolescente quando tinha os 20 anos do que a estrutura que o Al apresentava, certo? Os músculos pouco desenvolvidos, pouquinha barba, voz ainda fina, né? E aí a mãe ficou preocupada e logo após o aniversário deles de 20 anos, ela convenceu os meninos a irem ao médico, né? Quando o Bo tirou a roupa, o médico na hora falou, pô, tá faltando alguma coisa aqui. E era a genitália, né? E um exame um pouco mais atencioso, ele observou que a genitália estava lá, só que não tinha sido desenvolvida a ponto de apresentar as características do indivíduo de 20 anos. Estava muito atrofiado. E aí, num exame mais aprofundado, eles foram diagnosticados com síndrome de Kallmann, né? Que é um distúrbio do desenvolvimento sexual. Tá? O mistério aqui era por que o Al e o Bo, que eram gêmeos idênticos, tinham expressões diferentes dessa condição, né? A síndrome de Kallmann, ela está envolvida com uma mistura de problemas, né? Além do desenvolvimento sexual, também é muito afetado o olfato. Então, as pessoas que têm essa doença geralmente têm o olfato prejudicado ou até inexistente, né? É uma conjunção que parece estranha, mas aí essa doença reflete o fato de que a síndrome se manifesta pela formação defeituosa de determinadas partes do cérebro do embrião, principalmente na região do placóide olfatório. Como já diz o próprio nome, é a partir da estrutura do placóide olfatório que o olfato se desenvolve. E aí dá origem a vários neurônios que desempenham um papel bastante importante no desenvolvimento sexual. Então, durante o desenvolvimento normal, esses neurônios migram do placóide para o hipotálamo. E nos indivíduos afetados pela síndrome, a migração não acontece, né? O Bo tinha o desenvolvimento sexual prejudicado. Os dois irmãos apresentavam a mesma deficiência olfativa. Tanto um quanto o outro sofria do distúrbio. A doença era genética, né? Só que a gravidade era diferente entre os dois, né? O problema genético, ele estava envolvido com a possibilidade do Bo ter desenvolvido uma situação mais grave, né? E o Al uma situação mais leve. O que eles não tinham compartilhado? Qual era a história, então, do Al e do Bo para que isso tivesse acontecido, né? Qual era a divergência entre eles, já que eles eram gêmeos idênticos? E aí esse termo idêntico acabou ganhando o outro nome, né? Monozigóticos, então, originados de uma mesma célula. As discrepâncias são geralmente o resultado de vários processos bioquímicos que têm caráter aleatório. Uma forma de aleatoriedade bioquímica que a gente conhece é a mutação, que altera a sequência do DNA. Então, é possível que poucos provável genes do Bo tenham sofrido alguma mutação posterior à divisão do óvulo fecundado. Então, no caso dos gêmeos serem idênticos, isso seria uma condição genética diferente. Então, é bem mais plausível que as diferenças entre o Al e o Bo sejam de natureza epigenética, né? Então, o gene no estado puro, constituído pelo DNA, e na sua forma de dupla hélice, sofreu alterações derivadas de situações ambientais, que aí levaram às condições de moléculas orgânicas se expressarem em alguns genes, expressadas por alguns genes desses, se apresentarem em um dos indivíduos, mas não no outro. O interessante aqui é saber quais, né, o que um passou e o outro não, para que essa situação tivesse aparecido.
né? Então, vários testes foram feitos e essa modificação acabou sendo detectada em apenas um dos indivíduos. Mas é uma história bastante interessante, né? Principalmente por eles serem gêmeos idênticos. Uma outra história aconteceu durante um inverno muito rigoroso que houve na Suécia há vários anos atrás. Então, nesse inverno bastante rigoroso, as colheitas foram extremamente prejudicadas e, juntamente com a colheita prejudicada, houve várias ações militares que acabaram prejudicando a chegada de alimento nessa região da Suécia, mas o armazenamento inadequado da colheita dos anos anteriores, que acabou não sendo possível nutrir todos os indivíduos da região. O que aconteceu? Os indivíduos passaram fome e vários desses indivíduos que passaram fome nessa região tiveram filhos que tinham uma condição de saúde melhorada. Eram muito mais saudáveis. E os filhos desses indivíduos também eram muito mais saudáveis. Então, não se sabe ainda qual é a relação da fome passada pelo indivíduo adulto com a melhoria da saúde dos seus descendentes, né? O fato é que o indivíduo que passou fome acabou gerando condições para os descendentes terem melhores saúdes, enquanto que o indivíduo que não tinha passado fome gerava descendentes que tinham condições de saúde iguais a dele mesmo. Então, isso é uma outra situação aí passada também, provavelmente por características epigenéticas. Uma outra ainda também bastante interessante é a situação dos genes econômicos, né? Então, o que aconteceu aqui? No final da Segunda Guerra Mundial, né, mais ou menos em torno de setembro de 1944 até maio de 1945, a Holanda passou por uma situação bastante tensa, né? Os alemães estavam em retirada de quase toda a Europa, mas eles mantinham uma aglomeração na região do nordeste da Holanda. E era uma posição bastante estratégica e era simbólica também por causa da fragilidade da causa nazista nesse momento, né? Essa região dominada pelos alemães, ela estava sendo ameaçada pelas forças aliadas que tentavam avançar a partir do sul da região da Holanda. E eles contavam com o apoio de uma greve ferroviária que foi convocada pelo governo holandês, que estava em exílio. Aí, o avanço aliado tinha sido detido e os alemães instituíram um embargo aos alimentos, a chegada dos alimentos, em retaliação à greve ferroviária. Então, o que aconteceu? Infelizmente, nessa condição, muito do alimento que deveria ter chegado, né, na região da Holanda, do norte da Holanda, ficou preso. E aí os indivíduos passaram muita fome. Então, os indivíduos que geralmente tinham a alimentação baseada em 2.300 a 2.900 calorias por dia, passaram a ter 580 calorias por dia. No final desse período todo, no final de fevereiro de 1945, 22 mil pessoas tinham morrido, né? E aí, o que se notou é que as mulheres que estavam grávidas nesse período e que tiveram essa restrição alimentar muito forte, né, tinham bebês que tinham um peso muito menor ao nascimento. Esses indivíduos acabaram sendo acompanhados, né, vários registros médicos nessa região, e as pesquisas mais tarde mostraram que a quantidade de indivíduos obesos e diabéticos na vida adulta era muito acima do normal de mães que tiveram uma nutrição normal no final da gravidez. Mas isso variava, né? Se a mãe tinha passado o começo da gravidez nesse período mais intenso de restrição alimentar, a condição do filho era diferenciada. Ele não apresentava obesidade, ele tinha uma tendência maior, por exemplo, à esquizofrenia. 2 vezes mais do que indivíduos normais. Enquanto que no meio da gravidez, os indivíduos acabaram apresentando problemas cardíacos, renais, e no final da gravidez, a diabetes e a obesidade eram bastante prevalentes.
Outra condição bastante interessante aqui é da predisposição ao estresse, né? Então, estudos feitos com vários veteranos da Guerra do Vietnã mostraram que esses indivíduos tinham variabilidade na presença de sintomas depressivos, né? Então, os sintomas eram temporários, alguns apresentavam uma depressão muito severa por longos períodos e alguns também mostravam um transtorno de estresse pós-traumático. O que foi notado aqui é que esses indivíduos tinham uma alteração do eixo do estresse, o eixo CRH para a formação de cortisol. A mesma condição foi mantida em laboratório, né? Foi testada em laboratório, e os pesquisadores observaram que os ratos que passavam por uma situação de alto estresse, eles tinham modificações na quantidade de receptores glicocorticoides. Então, com um maior número de receptores, a reação ao estresse se torna diminuída, que é um indivíduo normal. Quando o indivíduo passa por essa condição de alta quantidade de estresse, os descendentes dele têm uma diminuição na expressão desses receptores GR. E aí, então, essa diminuição da expressão leva a um estresse aumentado, uma resposta de estresse aumentada. Certo? Então, foi testado só uma geração, mas a gente não sabe, isso pode ser passado ainda para os filhos, né? Um outro teste bastante interessante aqui foi dos ratos mal cuidados, né, que passaram a ideia para macacos. Então, em 1950, o Harry Hello testou, na verdade foi um aluno dele, né, que testou a relação entre os cuidados maternos com o desempenho comportamental de macacos, né? Então ele dava para alguns macacos a condição da mãe de arame, que amamentava, e a mãe de pano, que era a cuidadora, né? Que os macacos tinham a preferência por ficar na mãe de pano. E ele estudou o comportamento das fêmeas criadas por mãe de pano, que mostraram-se extremamente negligentes e agressivas com os filhotes quando elas o tinham, né? Então ele viu mudanças epigenéticas em alguns genes relacionados à relação de estresse. Certo? Então, menos receptores produzidos para cortisol, menos receptores de estrogênio também, o que gerava uma mãe que não conseguia uma estimulação de ocitocina no hipotálamo tão efetiva durante o cuidado parental. Uma outra condição interessante aqui, feita em laboratório, foi desses ratinhos, né? Então, o que era feito? O rato ele tem naturalmente uma preferência por frutas, por alimentos doces que têm acetofenona como um elemento atrativo, né? Só que esses ratinhos eram colocados perto da acetofenona, que eles tinham atração, e dado choque, né? Quando eles recebiam um choque associado à acetofenona, eles começaram a ficar repelidos pela acetofenona. Então o cheiro começa a ser condicionado, né, negativamente, e ele evita o cheiro da fruta. Só que o estresse era tão grande do choque que houve uma super reação e a quantidade de neurônios para esse cheiro, né, neurônios olfatórios para esse cheiro, aumentou muito nesses indivíduos. Só que não aumentou somente modificações no DNA dessa região olfatória. Houve também modificações no DNA com metilação em outras regiões do corpo. O fato é que esses ratinhos que tinham essa condição de aumento da responsividade à acetofenona passaram essas características para os filhotes. E os filhotes passaram as características para os filhotes. Então, o F2 também apresentava. E o que foi visto é que os genes, eles se ligam e desligam, eles são metilados ou desmetilados e conseguem, então, ser passado para frente essa metilação. Então, cada uma dessas marcas epigenéticas de vários tecidos, elas podem se aglomerar e serem passadas ou não, a depender de quanto isso está presente, por exemplo, na região das células gaméticas, né? Então, o que a gente vê aqui, né? Que o genoma, ele difere especificamente do epigenoma. O genoma diz respeito ao DNA. O epigenoma diz respeito à quantidade de marcas sobre o DNA que o indivíduo consegue apresentar, né? Então, a herança epigenética, ela viabiliza a transmissão de informações que são codificadas através de marcas nos genes. Então, não propriamente nos genes. O gene expressa mais ou expressa menos mais para frente, tá? A genética se baseia no pareamento ATCG, enquanto que a epigenética, ela tem variações no epigene relacionadas ao tempo, né, durante o desenvolvimento, ou ao espaço, que tecidos são afetados por situações enfrentadas por esses indivíduos.
Só para concluir aqui, a gente vê que abelhas se desenvolvem a partir de larvas geneticamente idênticas, mas as abelhas rainhas são aquelas que fizeram consumo da geleia real. Então, é o alimento que causa marcas epigenéticas nessas abelhas que geram, então, uma condição específica. E essas marcas epigenéticas já foram relacionadas a vários eventos aqui de comportamento geral, a doenças